Olá, eu sou Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Conspiração. Se você gosta de conteúdos misteriosos, estranhos e sinistros, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. A história de hoje é sobre um interrogatório bizarro que aconteceu nos Estados Unidos e o final dessa história é surpreendente. Fica aqui comigo para você saber. Em 2006, Heather Kwon, de 21 anos, vivia em Desert Hills, no estado do Arizona, e desde jovem ela tinha naturalmente o dom de se sensibilizar e cuidar de pessoas necessitadas, dedicando-se a ajudar crianças carentes nos fins de semana. Aspirante a advogada, Heather sonhava em auxiliar profissionalmente quem mais precisava. Morava com seu namorado, Ryan Waller, de 18 anos, um entusiasta de armas e apenas um estudante. No Natal, o casal planejava visitar Don, o pai de Ryan, porém eles não apareceram para o jantar e no dia seguinte, preocupado, Don, o pai de Ryan, tentou contatá-los, mas não teve sucesso. Com um mau pressentimento, Don ligou para a polícia solicitando uma visita à casa do filho. Os policiais chegaram à casa em Desert Hills, bateram na porta, mas não tiveram resposta. Observaram luzes acesas, mas o interior estava escuro e não conseguiam identificar o carro na garagem. Então eles bateram novamente, anunciando-se como polícia, e dessa vez ouviram o som da fechadura. A porta se abriu lentamente, revelando Ryan. A história começou a tomar um rumo misterioso, porque Ryan demorou muito para atender. E onde estaria Heather? Ryan surgiu também com um enorme hematoma no olho esquerdo e um corte profundo no nariz. Ele atendeu a porta e ficou parado, ali em silêncio. Os policiais observaram uma mulher deitada no sofá, que era possivelmente Heather. Perguntaram a Ryan sobre o seu olho. Ele respondeu evasivamente: "Não sei o que aconteceu." A polícia, não muito preocupada, entendeu que Ryan estava relativamente bem e que parecia ter acabado de acordar. Questionaram então sobre a mulher no sofá. Ryan, cauteloso, disse: "Ela está apenas dormindo." Os policiais explicaram que precisariam verificar o estado dela e Ryan, relutante, acabou cedendo. Ao se aproximarem, perceberam que Heather não dormia. Estava morta já há alguns dias, com um ferimento de bala no meio da cabeça. Ryan foi imediatamente preso, não resistiu e parecia confuso, alegando não entender bem o que estava acontecendo. Foi colocado na viatura, onde permaneceu por horas, enquanto mais policiais e paramédicos chegavam. A atmosfera ficou envolta ainda em mais mistério. O que realmente aconteceu naquela casa? Por que Ryan agia de forma tão estranha? E o que levou à morte de Heather? A polícia processou a cena e transferiu o corpo de Heather para o necrotério. Às 5 da manhã de 26 de dezembro, Ryan foi levado à delegacia de Phoenix para o interrogatório. O interrogatório de 1 hora, filmado, começou normal, mas foi se tornando cada vez mais bizarro. Ryan entrou na sala às 5:08 da manhã, usando macacão branco, sem sapatos ou algemas. Ele sentou-se quieto na cadeira do canto, ao lado de uma mesa. Ele notou uma algema conectada à mesa, e embora não fosse obrigado a utilizá-la, ele mesmo se algemou. O que se passava na mente de Ryan? Por que ele se algemou voluntariamente? E que segredos obscuros ele ainda guardava? Ryan se deita sobre a mesa, gemendo baixo por alguns minutos. Subitamente ele solta um gemido mais alto e tenta se levantar, mas ele é impedido pela algema que ele colocou em si mesmo. Confuso, ele pega um papel em branco e fica observando atentamente. Às 5:17 da manhã, o detetive Dalton entra e pede para Ryan colocar os pés na mesa para serem fotografados. Inicialmente confuso, Ryan obedece. O outro agente entra com uma câmera e um kit e inicia um processo de 10 minutos para examinar os pés de Ryan. Durante esse tempo, Ryan pergunta se ele pode ir para casa, aparentemente sem compreender a gravidade da situação. Às 5:28 a sessão termina, e após fotografar os pés de Ryan, o segundo oficial sai. Dalton fecha a porta, criando uma atmosfera mais claustrofóbica, meio que querendo intimidar o garoto.
Ele arrasta uma cadeira para perto de Ryan, sentando-se com um ar ameaçador. Dalton inicia o interrogatório com perguntas básicas, e Ryan confirma seu nome, data de nascimento, o seu número de segurança social, que é o CPF. E quando questionado se ele entende o motivo do interrogatório, Ryan nega. Nesse momento, Dalton decide ler os direitos de Ryan. O comportamento de Ryan torna-se cada vez mais confuso. Seu olhar vazio e distante, Ryan parece perdido, enquanto Dalton observa com um olhar penetrante. Dalton pergunta se ele sabe quais são seus direitos, e até menciona séries de TV para dar referências a Ryan, mas ele diz que não sabe sobre o que se trata. Um silêncio tenso paira no ar, carregado de suspeitas. Dalton, intrigado pela mentira estranha de Ryan, começa a mudar de tática. Ele pergunta sobre a escolaridade de Ryan, que responde vagamente, olhando para o lado com uma expressão vazia. Não sei, 8ª série, talvez, murmurou Ryan, mudando abruptamente sua resposta quando questionado. Dalton percebe um padrão de desconfiança se formando, mas opta por não insistir naquela pergunta. Ele pergunta então sobre o diploma de graduação, esperando uma resposta simples, porém Ryan responde de forma contraditória e no mínimo estranha. Não sei, só quero ir para casa. Não vai para casa agora, disse Dalton. As respostas inconsistentes de Ryan pintam um cenário meio perturbador, deixando Dalton cada vez mais intrigado. Então Dalton muda o foco para a vida pessoal de Ryan. Você tem namorada? Pergunta, sabendo que Heather era sua namorada. E Ryan mente negando. Dalton insiste. Conhece uma garota chamada Heather? Sim. Ryan admite, mas sua descrição é um pouco imprecisa. Ele diz que a namorada tem 16 ou 17 anos, mas na verdade Heather tem 21. E ele menciona o sobrenome Kinman, embora o nome dela fosse Kwan. Dalton nota as discrepâncias, mas continua questionando. O que aconteceu no seu rosto? Ele indagou sobre o hematoma visível. Inicialmente, Ryan alega não saber o que é, mas pressionado ele hesita. Eu acho que foi a Heather. Não sei, esqueci o porquê. Dalton então tenta mergulhar um pouco mais fundo nesse mistério que envolve o casal, e a tensão acaba aumentando quando Dalton confronta Ryan. Did you shoot Heather? Ryan nega, mas a sua explicação é confusa. Ele sugere que o hematoma em seu rosto foi causado por Heather, se defendendo ali de uma agressão. Dalton pressiona por detalhes sobre a luta física, mas Ryan fica cada vez mais confuso e defensivo. Ele começa a fornecer informações aleatórias, mencionando agora outras pessoas supostamente presentes ali na casa. Mas sua credibilidade é totalmente questionável. Percebendo que a situação está saindo do controle, Dalton tenta focar a conversa. Ryan, há uma garota morta na sua casa. Preciso de informações. Ryan parece genuinamente surpreso ao ouvir sobre a morte. Ele se senta ereto e parece até ficar normal por um momento. Ele questiona, ela está morta, a Heather? E Dalton confirma, sim, há uma garota morta no seu sofá. A reação inicial de Ryan é de choque, autêntico, como se tivesse ouvido a notícia ali pela primeira vez e tomado o baque. No entanto, segundos depois, ele volta ao comportamento bizarro anterior, deixando Dalton cada vez mais intrigado. Sua narrativa estava repleta de inconsistências e lacunas, tornando-a completamente implausível. Ele mencionou Richie, um amigo, e o pai dele, que estavam armados com arco e flecha. Mas logo depois ele troca as armas por revólveres. Ryan alegou que foram atacados, mas as explicações ainda eram muito confusas. O depoimento mudava constantemente. Ryan falou sobre ser colocado em um porão adormecido, mas ele não sabia explicar o que isso significava. Depois ele voltou à versão de Richie sobre ele e o seu pai terem atirado neles. A narrativa tornou-se tão complicada que Dalton não conseguia mais fingir que a acompanhava. Então ele pressiona. Você está apenas fazendo um jogo aqui. A verdade parecia cada vez mais distante, escondida nas sombras da mente perturbada de Ryan. Ryan continuou sua narrativa confusa, mencionando revólveres
e alegando ter sido alvejado no olho. Dalton, perplexo, questionou: se tivessem te atirado nos olhos, você não estaria aqui falando comigo. Ryan disse: como é que você sabe? A história tornou-se cada vez mais confusa. Ryan afirmou ter caído e não ter conseguido se levantar. Inexplicavelmente, não chamou socorro e nem verificou se Heather estava ainda viva. O detetive, frustrado com as respostas absurdas e contraditórias, acusou abertamente Ryan de atirar em Heather. O interrogatório prosseguiu por mais 45 minutos, com Ryan mantendo sua história incoerente e um tanto inusitada. Às 5h52, Dalton, sem quaisquer pistas concretas e sem saber como lidar com Ryan, notou algo em seu rosto. Deixe-me ver seu nariz, aproxime seu rosto, pediu ele. Dalton encontrou 4 buracos de bala no rosto e na cabeça de Ryan. A verdade emergiu das sombras. Ryan não era o criminoso, mas outra vítima, assim como Heather. Em 23 de dezembro, 2 homens tentaram invadir sua casa. Richie Carver, de 23 anos, e seu pai, Larry Carver, de 54 anos, os mesmos mencionados no interrogatório confuso de Ryan. O conflito surgiu de uma briga anterior. Richie morava com um casal, mas como começou a agredir Heather, Ryan o expulsou da casa. Richie se enfureceu e começou a planejar uma vingança contra os dois. Naquela noite, pai e filho chegaram. Ryan os viu pela porta de vidro da cozinha e tentou impedi-los de entrar. Richie atirou 2 vezes a queima-roupa no rosto de Ryan através da porta de vidro. A primeira bala atravessou seu nariz, saiu e reentrou pelo olho esquerdo, alojando-se no cérebro com fragmentos do crânio. A segunda bala atingiu o lado da cabeça, mas sem penetrar o crânio. Ryan caiu inconsciente e eles presumiram que ele já havia morrido. Forçaram então a entrada e na sala ali estava Heather no sofá, que foi presa fácil para Richie, que atirou nela sem hesitar. Os invasores roubaram algumas coisas e depois fugiram. Heather morreu instantaneamente, mas Ryan milagrosamente sobreviveu. Horas depois, Ryan acordou com danos cerebrais muito graves. Confuso, viu Heather no sofá, pensando que dormia. Ele próprio voltou a dormir. No dia seguinte, dia 24 de dezembro, ele vagou pela casa sem compreender a situação. Heather jazia morta, mas ele não percebia. E à noite ele dormiu novamente. No Natal, ele repetiu o comportamento errático. E finalmente, em 26 de dezembro, a ligação do pai de Ryan à polícia foi feita. A polícia chegou, viu Ryan e presumiu que ele fosse o assassino. Ignorando seu ferimento facial e acreditando que fosse resultado de Heather se defendendo da investida, Ryan foi colocado na viatura sem receber qualquer atendimento enquanto o mistério se adensava na casa silenciosa. Na delegacia, Ryan foi interrogado por quase 2 horas, sem receber qualquer atendimento médico. Cada segundo que passava agravava o dano cerebral irreversível causado pelo sangramento em sua cabeça. Ninguém notou ou levou a sério os 4 buracos de bala em seu rosto. As respostas de Ryan não faziam sentido, confundindo os investigadores. Finalmente, Dalton percebeu algo errado. Ao examinar o rosto de Ryan, notou o buraco em seu nariz e chamou uma ambulância. No hospital, Ryan passou por uma cirurgia de emergência que salvou sua vida, mas a um alto custo. Uma grande parte de seu cérebro foi removida, assim como ambos os olhos foram danificados. E Ryan acabou perdendo o olho esquerdo e ficou incapaz de se cuidar sozinho, ficando ali aos cuidados dos pais, que se tornaram seus cuidadores. 10 anos depois, uma convulsão ligada aos ferimentos no cérebro acabou por tirar sua vida, infelizmente. A polícia de Phoenix, após a divulgação do caso muito mal conduzido, iniciou uma investigação interna, mas não chegaram a nenhum culpado ou responsável pela desastrosa abordagem daquele 26 de dezembro de 2006. Os pais de Ryan tinham todo o direito de processar o Estado pela negligência e condução do caso, porém eles decidiram não fazê-lo, pois, segundo eles, isso jamais traria a vida de seu filho Ryan de volta.
Pois é, amigos, que caso tenebroso. Primeiro, da negligência do Estado na condução correta do caso. O interrogatório foi extremamente bizarro, porque ninguém percebeu a condição do garoto, que ele estava realmente estranho, confuso. Faltou aí muita sensibilidade nesse caso. E depois, né, dessa loucura de você ficar vários dias ali com fragmentos de balas e ferimentos tão graves, tanto no nariz, no rosto, né, e no cérebro, e conseguir ainda assim se manter vivo. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse caso, e deixe também sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no Conspiração. Vai ser um prazer fazer vídeos que vocês estão interessados. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, aquele like, porque ajuda bastante canais pequenos como o nosso. Gosta de conteúdo desse tipo? Se inscreve aí no canal, que toda semana vai ter história nova. Beleza? Eu agradeço mais uma vez ter ficado comigo até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu. Um abraço.